Alô, dando continuidade, queria convidar o Eduardo Mota. Ele te passou um monte de responsabilidade, você viu? Vai lá. Bom dia a todos. Gostaria também de cumprimentar e felicitar a Gazeta do Povo por esse belíssimo evento. Esses fóruns são um ambiente que a empresa considera importante para a gente dividir experiências, dividir sucessos, trocar informações. E a Gazeta do Povo encontra aqui na FS Bioenergia parceria para os próximos anos, para a gente ter a oportunidade de promover essa cadeia importante, que, como o professor falou bem, está começando, está amadurecendo agora, que é o etanol de cereais. Preparei uma apresentação. Pois não. Bom, me apresentando novamente, a FS Bioenergia é uma indústria de etanol de milho que acabou de ser inaugurada simbolicamente em agosto, mas começou suas operações já em junho. Dois idealizadores e dois visionários, um mato-grossense, da empresa Fiagri, uma trade regional do norte do Mato Grosso, o outro é um americano de Iowa, que é o Bruce, do fundo de Private Equity Summit. Esses são os investidores. Os parceiros foram a ICM e a SL. A ICM americana, detentora da tecnologia de produção de etanol de milho, tem aproximadamente 80% do market share das 160 usinas americanas. Foi a que a gente trouxe para o Brasil. Vou chegar aos pontos que o professor trouxe, mas acho que era didático também apresentar um pouquinho de como funciona a dinâmica de uma indústria de etanol de milho e de cereal, um pouco diferente da de cana, né? O faturamento da empresa tem muitos coprodutos, né? A gente tem o principal, claro, e dependendo do ano, o carro-chefe, o etanol de milho, podendo ser o anidro ou hidratado, mas também tem os coprodutos, que é o farelo, mais conhecido como DDG. Esse farelo já tem tecnologia hoje americana e algumas brasileiras para você produzir ele com altíssima concentração de proteína, chegando próximo ao farelo de soja. Você tem como configurar também para ter um mix, como a FS Bioenergia tem, de outros 3 produtos, para qualquer tipo de confinamento, semi-confinamento bovino, mas também para suínos, aves e pescados. A gente já começou a operar e já temos esse leque completo lá, atendemos a confinadores e a semi-confinadores de bovino de maneira direta, às vezes através de frigoríficos que tem hotel, boitel. Temos clientes produtores de suínos autônomos, temos aqueles integrados. Todos sabem que o Mato Grosso tem uma produção importante de suínos e aves integrados com a BRF, etc. Dentro do mix de produto, falei do etanol hidratado ou anidro, falei dos farelos. O modelo de negócio também tem, e a tecnologia também proporciona a produção de óleo bruto de milho. A planta tem sim, e já está previsto, além dela ser concebida do ponto de vista de construção civil para uma duplicação de produção de etanol, ela também vem concebida para agregar mais valor ao óleo. Hoje, a gente vende aí para um setor de biodiesel regional. E a energia. A FS Bioenergia tem cogeração de energia através da biomassa do eucalipto plantado, origina aí 1.000 hectares por ano. Então, a matriz decisória comercial e a dinâmica, até para responder o primeiro ponto do professor, sobre o break-even dos R$20, ela depende muito da dinâmica anual dos preços das commodities, porque a gente acompanha, de certa forma, o preço do farelo, de soja, e, de certa forma, o preço do saco do milho. Então,
não necessariamente há uma diminuição da rentabilidade com um aumento acima de R$20 do preço da saca, porque, ao mesmo tempo, os nossos coprodutos também aumentam e apreciam. Então, a gente vê, por exemplo, empresas pioneiras flex no Mato Grosso e também em Goiás, como, por exemplo, a SJC Bioenergia, lá da Cargill, já operando há mais de 7 anos, enfrentando preços muito maiores do que os R$20. Então, a tecnologia, sim, trouxe essa folga comercial. Inclusive, outros tipos de indústrias estão chegando agora no Mato Grosso, não só as com ganho de escala e alta capacidade de moagem, como a nossa de 500 mil toneladas, empresas com conceito menor, inclusive flex para sorgo. Em Vera tem um projeto de uma usina de 50 mil toneladas, apenas oriundo de milho e de sorgo, com menos escalas e também viável economicamente. Bom, vou chegar também nos outros 3 pontos do professor, mas queria falar um pouco dessa capilaridade e essa proximidade do etanol de cereais com o produtor regional. A empresa, o ministro estava falando de projetos e do Brasil tem um planejamento estratégico econômico desenvolvimentista e de estar muito calçado nas vantagens comparativas, e que a vantagem comparativa natural brasileira é o agro, né? Eu consideraria a FS um case nesse aspecto, porque a gente, de fato, tem uma penetração e uma comunicação com essa matriz comercial com diversos fornecedores. Então, a realidade de você começar a produzir etanol de cereais no Mato Grosso e no Brasil está trazendo uma nova opção comercial para o produtor de milho, muito calçado na cooperativa, nos cerealistas e nas trades. Então, você tem agora a FS participando e fazendo contrato futuro e contratos de 2 anos para fornecimento contínuo. A gente também é uma nova opção para aquele produtor de biodiesel que na região estava muito concentrado no óleo de caroço de algodão e do óleo de soja, principalmente. Então, uma nova opção de fornecimento para a fábrica de biodiesel. A gente trouxe um consumo de eucalipto plantado para a cogeração importante para a região, ou seja, uma nova opção comercial também para o eucalipto. E aí é o que a gente acredita que mais tem a ver com o que o ministro falou aqui de alimentos, que é basicamente o que aconteceu também nos Estados Unidos. A gente traz uma nova opção de ração animal para esses semi-confinadores, para esses confinadores, seja de suíno, de aves, de bovinos ou de pescados. Isso também já é notório na região de preços, que também estava muito concentrado na torta do caroço do algodão, muito concentrado também no farelo. Essa dinâmica já alterou lá, já nesse primeiro ano, a gente já entregando já agora nesses últimos 2 meses. Então, a integração com a comunidade, em termos comerciais, em termos de fomento à maximização e à produção de proteína animal, converge também com o que a gente deve também reconhecer, apesar de não existir na esfera federal, a gente sentiu, dentro desse processo de implantação e de operação na esfera do Executivo Estadual de Mato Grosso, uma certa organização muito voltado a isso, vamos vencer a não infraestrutura, saindo de uma carreta que transporta o milho in natura com o preço do frete superior ao que carrega, levando uma carreta de refrigerados porcionados de proteína animal, passando por isso o milho e o farelo e agregando esse valor, e que o professor falou bem, hoje o Mato Grosso vai chegar próximo dos 29 milhões de toneladas de produção de milho esse ano,
E a gente, de fato, diferente da soja, que eu acho que o Mato Grosso faz um pouco o dever de casa, acho que processa aí quase 70% da produção, no milho não chega a processar 3 milhões de toneladas. Então, de fato, o Mato Grosso está abastecendo outros parques fabris brasileiros e, às vezes, pior, está abastecendo parque fabril fora do país. Eu acho que o professor também falou do julgamento europeu ou julgamento da própria Califórnia sobre a emissão de gás do efeito estufa do etanol milho. Eu precisava só defender um pouco aqui a cadeia produtiva, dizendo o seguinte: esse estudo que a Califórnia trouxe para fazer o comparativo do etanol de cana, ele trouxe versus o etanol de milho americano. De fato, o etanol de milho americano são plantas que todo mundo conhece, a matriz energética americana é muito calçada no gás natural. Essas plantas queimam gás natural para produzir energia e produzir o etanol de milho. E, de fato, essa conta pode ficar próximo do que apresentado pelo professor. Acontece que a produção de etanol de milho brasileiro, e aí o Brasil, falando mais de infraestrutura, não tem essa infraestrutura e essa oferta de gás natural, apesar de a gente estar próximo da Bolívia, e a gente não tem essa disponibilidade em Lucas do Rio Verde, e o empreendimento, como eu falei anteriormente, produz energia e cogeração de biomassa, e não queima gás natural. Então, os produtores de etanol de milho, cerealistas, sentindo, inclusive, essa necessidade de trazer isso para a academia e para essas discussões, a Agroícone, que é uma consultoria paulistana, até de um ex-secretário do Ministério da Agricultura, está desenvolvendo esse estudo. A gente deve ter aí, até dezembro, um estudo aprofundado, o que eles chamam de ACV, que é Análise de Ciclo de Vida, que é exatamente você pegar a cadeia e estudar a emissão de gás de efeito estufa, e, por enquanto, os números já adiantados por eles são muito significativos, muito próximos ao da etanol de cana, simplesmente por a gente maximizar o uso do fertilizante nitrogenado da segunda safra, porque, como o professor falou bem, a grande produção brasileira de milho está na segunda safra. A gente maximizar o uso do maquinário de plantio e de colheita, e o principal, nós não queimamos gás natural e nós geramos energia de biomassa e de floresta plantada. Então, a gente vai apresentar isso como, inclusive, discussões dentro do ambiente de RenovaBio, que eu acho que, dentre tantas críticas ao setor público, é outro elogio que o setor e a empresa traz para as discussões do Ministério de Minas e Energia, que é a agenda do RenovaBio, muito próximo da agenda do que foi feito nos Estados Unidos. Eu acho que eu também já trouxe um pouco do que o professor trouxe sobre o efeito estufa. E aí eu acho que ficou um pouco sobre o mercado. O professor falou sobre a demanda decrescente internacional, a característica do produto, de um dos produtos dessa indústria, está apontando para consumo decrescente. A empresa e o setor enxerga que, de fato, houve um boom de produção de etanol e um boom de exportação de etanol. O mercado de produção, seja de cana, seja de milho, chegou a ter diversas usinas, já houve um processo de consolidação que o setor passou naturalmente na última década. Esse processo de consolidação gerou uma diminuição de mercado de fora, gerou uma produção interna também, apesar da capacidade instalada ser suficiente para abastecimento no curto prazo, mas não no médio. Já houve essa movimentação do mercado brasileiro começar a ser entendido pelo mercado americano. Isso aconteceu ano passado com 600 milhões de litros. Isso, esse ano, eu vi algum número do professor, mas o que a gente teve de informação do IMEA foi de alguma coisa próximo de 1 bilhão e 200, que vai fechar esse ano. Já há uma movimentação da ANP de organizar isso trimestralmente com a limitação de 150 milhões
para a gente não ter uma diminuição de mercado do setor produtivo brasileiro. De fato, esse etanol americano que está entrando no país, ele entra principalmente para os mercados mais próximos logisticamente, e aí eu estou falando da região norte, principalmente Amazonas, Pará, mas principalmente o Nordeste também, principalmente no período de intersafra, de maneira que a gente, dentro da agenda ambiental e de sustentável já assinada pelo governo brasileiro e até pelo Estado de Mato Grosso, da COP21, dentro do que está previsto no Renovabil, de aumento e diminuição de combustível fóssil para combustível renovável, e dentro desse mercado também que está próximo ao Mato Grosso, a gente acredita que, e não está tendo, por enquanto, nenhum desafio na comercialização. No mais, dizer que a indústria não está satisfeita por essa primeira geração da industrialização do milho. Reforçar que a FS Bioenergia caminha e já foi concebida para uma duplicação. Dizer que ela caminha e já foi concebida para agregar mais valor tanto aos farelos, que já nasceu com essa riqueza de concentração de proteína e de fibra, mas que a gente acredita que ainda pode evoluir nisso. Por que não também envolver a academia e perseguir isso para 2018, alguma coisa ligada a alimentos, e principalmente ligado ao óleo. O plástico ou o polietileno é um caminho que a indústria da cana tem já evoluído bastante, que a gente pode tomar proveito de alguns desses estudos. Reforçar a mensagem de complementariedade e de fato, da vocação do Centro-Oeste nesse sentido, das usinas de cana já terem essa facilidade dentro do Parque Fabril, de já ter uma destilação e uma cogeração de bagaço de cana para maximizar a entre-safra e ser flex. A gente tem já isso muito claro, e esse movimento já é real no Mato Grosso e em Goiás. Quer dizer, você tem ali mais ou menos 5 indústrias de cana, de etanol de cana, já flex hoje no estado. Em Goiás, uma importante, e você vê várias outras no Mato Grosso caminhando para nos próximos anos também. O nosso DNA é 100% milho, e essa realidade a gente pode trazer como presente e como futuro. No mais, agradecer essa oportunidade, dizer que a empresa está de portas abertas para o produtor, para eventuais investidores, para eventuais estudiosos e professores para conhecer e para a gente consolidar e fomentar a cadeia no Brasil. Obrigado. Peço desculpas, eu terminei aí uns 3 minutos antes. Eu queria passar o vídeo, que é um pouco mais didático do que a minha explicação sobre a empresa. Mato Grosso é o maior produtor brasileiro de milho, com estimativa de produção de 62 milhões de toneladas referentes à primeira e segunda safra. Situada em Lucas do Rio Verde, a FS Bioenergia é a primeira fábrica no Brasil de etanol e coprodutos 100% a partir do milho. A construção da unidade teve um investimento de 450 milhões de reais. Foram geradas mais de 150 contratações diretas para sua instalação e cerca de 2.000 empregos durante as obras. Estamos realizando constantes capacitações em todos os nossos colaboradores, agregando valor à mão de obra local e desenvolvendo o capital humano. A FS conta com 2 armazéns capazes de estocar até 120 mil toneladas, atuando na destinação de parte do grande excedente de milho no estado de Mato Grosso.
Idealizada como a maioria das usinas de etanol do mundo, a FS Bioenergia tem instalação de moagem via seca, onde utiliza o amido de milho para produzir etanol e coprodutos altamente nutritivos para alimentação animal, chamados DDGS. Anualmente produziremos 78 mil toneladas de FS Ouro, 58 mil toneladas de FS Essential e 47 mil toneladas de FS Úmido. A FS utiliza a tecnologia pioneira no país de separação de fibras, a FST, Fiber Separation Technology, uma plataforma de valor agregado que remove a fibra do processo padrão de etanol, melhorando o rendimento e a eficiência a cada litro produzido. Nossa capacidade de produção é de 240 milhões de litros de etanol por ano. Como referência, 1 tonelada de milho rende 420 litros de etanol. Além disso, produziremos 7 mil toneladas de óleo de milho e 60 mil megawatts de energia elétrica à rede local, capaz de abastecer uma cidade de até 25 mil habitantes. A tecnologia é a mais moderna do mundo, seguindo a tendência de não acumular resíduos e preocupados com a preservação do meio ambiente, gerando zero efluentes. E isso é só o começo. FS Bioenergia, o futuro do combustível renovável no Brasil.